Olá, pessoal, boa noite. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre as certificações da AWS, dar algumas dicas aí para vocês. Espero que vocês gostem. Vou apresentar para vocês aí o Rodrigo Monteiro, arquiteto de soluções aí. Dá um oi aí, Rodrigo. E aí, galera, bem-vindos aí. O Wembley Carvalho, também arquiteto de soluções da AWS, que também vai nos ajudar aí com algumas dicas hoje. Opa, e aí, pessoal? Boa noite. Então vamos lá, gente. As apresentações feitas aí. Gostaria de pedir para vocês que vocês façam perguntas, participem, fiquem à vontade. É importante essa interação aí com todo mundo. Aí nós vamos dar uma olhadinha aqui no chat, vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis aí. E bastante atenção aí no nosso conteúdo, porque no final a gente vai fazer uma brincadeirinha aí e vai valer uma Alexa, tá bom? Vamos começar então? Vou falar algumas coisinhas importantes aí, que de repente tem muita gente que está aqui, que nunca viu, tem gente que já conhece, mas é sempre legal a gente reforçar algumas coisas, né? Por que você deve se certificar? Não só falando das certificações que a gente vai tocar mais a fundo aqui no assunto, mas todas as certificações, né? Por que você precisa se certificar? Porque hoje os profissionais que são certificados, eles são muito mais reconhecidos, né? Muito mais reconhecidos pelos seus pares, pelos fornecedores, e quando alguém vai procurar alguém, com certeza vai optar por um profissional certificado, né? Isso dá maior empregabilidade à medida que os clientes, falando agora, né, basicamente da AWS, à medida que os clientes eles querem aumentar, principalmente nesse momento, né, os seus workloads, com certeza eles vão procurar esses profissionais certificados, melhor preparados. E nós, né, assim como na BR Link, também procuramos os nossos colaboradores certificados para que a gente possa atender com maior qualidade aí a galera. Além disso, né, todo mundo que se certifica porque tem uma satisfação pessoal, quer evoluir, quer crescer. E também, basicamente, eu vou falar para vocês que um profissional certificado tem uma melhor remuneração. Concordam aí, meninos? Tem algum ponto de observação aí para falar dessa primeira fase aí que a gente começou? Eu acho que a empregabilidade de um profissional certificado aumenta e muito, né? Ele passa a ser muito mais cobiçado pelo mercado, ao mesmo tempo que ele passa, de fato, a ter mais conhecimento mesmo, né? A gente sabe que certificação, principalmente certificação AWS, não é uma certificação tão simples que você lê meia dúzia de PDFs e passa, assim. Significa que a pessoa sabe, e com isso o mercado tem reconhecido bastante esses profissionais. Eu concordo com você, né? A gente tem muita demanda agora de projetos aí aparecendo aí por conta de digitalização, as pessoas fazendo digital transformation mais às pressas agora acelerado, então tem bastante oportunidade aí e o mercado precisa de gente preparada aí. Muito bom, legal, gente, legal. E aí, continuando a respeito disso, né, como eu estava falando de melhor remuneração, existe uma pesquisa aí que foi feita para 19 e 20 aí da Jefferson Frank, que mostra que 47% dos profissionais certificados receberam aumento de salário. Então, não, aqui a gente está falando de AWS, mas no geral, todos os profissionais certificados recebem aumento de salário. E aí aqui a gente mostra alguns gráficos aqui que são interessantes, né? Por quê? Por que você deve se certificar, né? Como eu disse, 47% dos profissionais recebem aumento de salário, e desses profissionais, os que receberam aumento de salário receberam uma média de 28% de aumento. Nada mal, né, gente? O que vocês acham? De novo, com relação à empregabilidade, né? Isso é uma cadeia que só cresce. O profissional é reconhecido, automaticamente ele passa a ser mais
cobiçado pelo mercado e o salário tende a aumentar. Se não for onde ele está, que normalmente esse aumento é onde ele está mesmo, se não sendo reconhecido pela empresa onde ele está, ele acaba conseguindo outros desafios mais interessantes e o salário dele tipo, tende a aumentar sempre. Muito legal. E isso aí está valendo, né? A pesquisa aí 2019, 20, ou seja, saiu, o estudo foi feito no começo do ano passado, saiu no final do ano, teve uma pequena atualização, mas para 2020 o cenário já mudou, então a gente vê bastante demanda. A BR-Link mesmo está contratando bastante gente agora, aí estamos com uma demanda boa de profissionais AWS, e o mercado como um todo continua buscando, então isso deve forçar também os salários para cima e bastante oportunidade bacana, que eu acho que é bem importante também. Que legal, muito bom, gente. E aí a gente mostra um pouquinho também das top 10 aí, né? Quais são as certificações mais procuradas, né? Hoje a gente tem 81% aí da Solutions Architect, que é a mais procurada de todas, 37% da Developer e 34% da SysOp, e aí depois vem aí o outro ranking aí. Wembley, você tem alguma coisa aí para colaborar aí nesse sentido, dessas certificações da AWS? Como é que está o pessoal lá? Como é que está essa busca aí por essas certificações? Não só na AWS, tá? Isso no mercado como um todo, na AWS, nos parceiros da AWS, os clientes da AWS e até mesmo os ainda não são clientes, mas assim já estão começando a se preparar. Essas empresas têm buscado muito profissionais já com certificações e também têm buscado principalmente certificar os times internos, uma vez que esses profissionais do mercado estão escassos. Ou seja, para algumas empresas estão investindo no time que não certificado para torná-los certificados, mas essas certificações têm crescido bastante a procura, isso nos últimos anos, tá? Isso talvez, sei lá, nos últimos 5 anos, talvez eu chutaria aqui que tem crescido constantemente. Tem uma migração de profissionais também da área de infraestrutura para a área de cloud, tanto infraestrutura como DevOps, tem uma área de projetos serverless também, como microserviço, que está demandando bastante conhecimento, então falta também, de novo, falta gente ainda para atender essas demandas, essas tendências, e muita gente está correndo e se atualizando para aproveitar essas oportunidades aí. Muito bom, legal, gente. Tem gente perguntando aí se o material vai ser disponibilizado. Vai sim, tá? Pode deixar que a gente vai disponibilizar todo esse material com os links, tudo para vocês. Ô, Emily, fala um pouquinho para a gente sobre esses níveis de certificação aí, por favor. Bom, basicamente hoje na AWS a gente tem 4 níveis, né? A gente começa pelo nível Foundation, onde é a certificação de Cloud Practitioner, que é uma certificação voltada mais para a galera que está começando também e para a galera comercial também. Isso é uma certificação bem interessante para a galera de pré-venda e comercial que quer aprofundar tecnicamente no assunto. Sim, uma certificação técnica, mas é uma técnica bem no nível Foundation. Depois do segundo nível, a gente tem as Associates, que aí já são certificações mais técnicas mesmo, mais para a galera com um background técnico, e não dificilmente para uma galera que não vem de uma área que já atua tecnicamente. E mesmo esse nível Associate, ela já inicia com um certo nível de dificuldade um tanto quanto razoável. Não, assim, mesmo sendo associate, ela não é uma certificação muito fácil e requer um nível de tanto um background técnico já, né, de experiências de tecnologia, não necessariamente AWS, mas vivência no ambiente de tecnologia, e serve para a galera tanto de desenvolvimento, tanto operações, e quanto de arquitetura também. No nível de associate, a gente tem esses 3 pilares.
Partindo para o terceiro nível, que é um nível professional, esse sim tem um nível exige um nível de maturidade do profissional um pouco maior, né? Ele tem um background é, de experiências de arquitetura ou DevOps elevado. É, assim, recomenda-se algum tempo já de experiência com a AWS, porque de fato o nível de perguntas que vai cair na prova bem complicado, bem complexo, eu diria, com vários casos de uso e cenários bem abrangentes, né, com relação à arquitetura ou DevOps. E o último nível são as certificações de Specialty. As certificações de Specialty são certificações mais focadas em algumas áreas, como segurança, network, database, por exemplo. Acho que no próximo slide a gente vai ter um pouco mais detalhado de quais provas a gente está falando. Como eu falei ali na Foundation, o nível para Teacher, né, que é uma prova que indifere se a pessoa é desenvolvedor ou arquiteto, ela é uma prova mais base para todas as áreas. Partindo para o nível Associate, a gente já tem aqueles 3 níveis que eu falei, que é o arquiteto, o SysOps e o Developer, que aí vai muito da experiência e a carreira para onde o profissional quer ir. Se é um cara mais de operações, ou desenvolvimento, ou de arquitetura. No nível de Professional, a DevOps ela meio que engloba os dois níveis anteriores de SysOps e Developer, ou seja, tanto um cara de operações e desenvolvimento ele tende a convergir para uma prova de DevOps, e um cara que já era uma pessoa que já era de arquitetura associate, o segundo nível dele é arquitetura professional, mais ou menos essa linha. Em paralelo a isso, as specialty não segue muito essa linha, porque como ela pega mais um serviço específico, assim, não indifere se a pessoa é arquiteto, operações ou desenvolvimento. Ele vai ser especialista mais focado naquele segmento. E aí a gente tem de segurança, de redes, de machine learning, tem uma certificação própria para desenvolvimento de Alexa Skills, uma certificação de Data Analytics e a mais recente que é a de Database. São essas os níveis hoje de certificação da AWS. E Rodrigo? Opa. Desculpa, Ana, Acho que você está no mudo, Ana. Como é que faz para a gente fazer o agendamento do nosso exame aí, Rô? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Opa. Seguinte, a gente, para fazer o agendamento, nós temos que acessar o link que está aqui na nossa apresentação, e a gente vai entrar no portal de Learning Education Certification da AWS. Ao acessar a primeira vez o portal, ele vai perguntar para a gente se a gente quer fazer um login com o usuário Amazon ou usuário de parceiros da AWS. A gente sempre deve usar o botão de login para usuários Amazon. E a própria credencial que a gente tem no site da Amazon para compras, aquele e-commerce, ou se você vende na Amazon, ela serve para certificação. Ou você pode criar um e-mail separado para certificação, tanto faz, mas se você já tem a credencial pronta, é o mesmo usuário e sim, então é bem tranquilo de fazer o primeiro acesso. Como é que a gente faz o agendamento, né? Ao abrir o portal do Searchmetrics, né, que é o provedor para a Amazon, a gente vai ter uma lista de exames que estão atuais, que estão expirando, simulados, então a gente pode escolher, e a gente vai clicar naquele botão Schedule New Exam para poder abrir toda a sequência de formulários para preencher escolher onde a gente quer fazer o exame, a data, e enfim fazer o pagamento aí. Existem 2 test centers, como me chamam,
que podem aplicar a prova fisicamente, né? Um deles é a PSI, o outro é a Pearson VUE, e você pode escolher os dois independente lá do independente do lugar que você for fazer, mas pensando que você tem mais opções de locais na Pearson VUE. Então, ambos são similares, mesmo preço, igual, mas a Pearson VUE a gente vai ter mais testing centers no Brasil. E você pode então procurar nos dois lugares e escolher o que é mais adequado, perto de casa, mais fácil de chegar. Desde o 2019, a AWS começou a permitir exames remotos, né? Avaliados aí com câmera, com uma série de critérios, e hoje é possível fazer todos os exames já de forma remota. Então você não precisa ir mais no centro de testes para fazer o exame em determinado lugar. Então é muito bom para quem está longe dos testing centers, às vezes não tem na sua cidade, no estado, então ajuda bastante nesse ponto. A avaliação ela é feita remotamente, com câmera, você tem alguns requerimentos para atender, mas é possível fazer perfeitamente o exame remoto. Legal, Rô. Deixa eu responder aqui uma pergunta aqui do Alexandre. O Alexandre perguntou o seguinte: quais as chances de um profissional que possui a certificação, mas não possui experiência prática com a AWS, arrumar um emprego? Alexandre, depende muito da empresa. A BR Link, por exemplo, ela dá oportunidade de treinamento para as pessoas que não têm essa experiência ainda. Então, a gente tem uma equipe de treinamento especializada que vai ajudar você em todo esse processo a partir do momento que você entra. Inclusive, hoje a gente tem um grupo aí de mais ou menos umas 10 pessoas que estão passando por esse treinamento, que não têm experiência e que a ideia é que eles já saiam desse treinamento já com bastante capacidade de evoluir já para tirar essa certificação. Eu ainda complementaria aí, Ana, se ele conseguiu tirar certificações AWS e sem ter experiência, algum conhecimento anterior ele já tinha. Talvez não de cloud, mas o conhecimento que ele anterior, ele vai colocar em prática de qualquer forma em cloud. Dificilmente ele consegue, de fato, chegar a certificações sem conhecimento nenhum, entendeu? Isso já mostra, pelo menos, uma base bem importante e a empresa talvez leve em consideração isso. Muito legal. Só acrescentando, gente, aqui no finalzinho eu vou mandar para vocês, vou mostrar para vocês o link aí das nossas vagas, tá? A gente está com vaga em aberto, vocês podem aproveitar essa oportunidade também. Bom, complementando aí o que o Emily falou, né, e sobre essa pergunta de empregabilidade, então eu sou um caso de pessoa que eu tinha 4 certificações da AWS, mas eu não tinha experiência prática profissional com a AWS, né? Ou com qualquer tipo de cloud. E entrei na BR Link, passei em várias áreas, ganhei bastante experiência prática, continuo, né? Nunca termina, mas sim, existe bastante possibilidade sim de começar o trabalho sem uma experiência com a certificação, mas como a Emily disse, provavelmente você vai ter uma experiência profissional anterior, né, infraestrutura, servidores, desenvolvimento, Kubernetes, etc., que vão te ajudar, vão te qualificar para o trabalho. E aí, aprendizado prático... Desculpa, tem uma pergunta aqui que você pode responder para a gente? Claro. Sobre os exames, é possível alguma ferramenta de tradução, já que não há provas em português? Não existe hoje, né, o Emily pode complementar depois, mas não existe uma ferramenta de tradução e a gente não recomenda até fazer muitos simulados em português, pensando já na prática do inglês, porque os exames são disponíveis principalmente na língua inglesa. Então é importante ter uma boa dinâmica de leitura, né, para poder conseguir entender a questão e fazer no tempo, mas infelizmente ainda não tem uma forma aí de fazer em português, tá bom?
Uma Legal, época Rô. até teve alguns exames em português, mas acho que por conta de material de estudo e as traduções talvez não tão legais, eu diria assim, e as provas elas se reciclam de tempos em tempos, entendeu? Talvez por isso que não hoje de fato não tem em português. O Wembley, tem mais uma pergunta aqui. Você consegue ajudar a gente aqui, ó? Fazendo um exame, ganhamos um voucher de 50% de desconto na próxima certificação? Sim, tem esse benefício da AWS. Uma vez você passando, você ganha vouchers de desconto para sua próxima certificação. E aí, acho que complementando a pergunta deles foi se ele fez a Practitioner, ele pode fazer Associate. Sim, isso é um dos benefícios uma vez que você passe na certificação. Legal. Mais uma aqui. Poderiam comentar sobre a certificação Practitioner? Vale a pena? Depende muito, é a pergunta do Wagner, né? Depende muito, Isso. Wagner. Assim, vale a pena? Sempre vale, uma certificação sempre vale. Inclusive, assim, hoje eu tenho algumas certificações, eu tenho 7 certificações da AWS. A Practitioner foi a minha última certificação que eu fiz. Eu já tinha feito todas as Associates, Professional, e depois eu fui fazer a Practitioner, né? É sempre válido você ter uma certificação, óbvio. Os pesos são diferentes, mas dependendo da sua bagagem, do momento que você está, é importante começar assim com a Practitioner, até mesmo para você assim, aprender a fazer a prova, digamos assim, e perder esse medo, começar com uma prova mais simples, e aí depois ir para as Associates ou Professional. Não tem nenhum pré-req, de você tem que fazer a Practitioner, mas em alguns casos é recomendado sim começar por ela. Legal, obrigada, Wembley. Quer continuar falando aí dessa lista de exames, Rô? Bom, vamos lá. Então a gente viu que a gente tem 3 níveis de exame hoje, né? E a gente tem diferentes preços para os exames e para os simulados. Nessa lista de exames, que ela é mais extensa, a gente vai encontrar o nome do exame, seguido de um código, está ali na coluna Exam Code, que mostra, em alguns casos, a versão do exame, porque os exames eles são atualizados com alguma frequência e você pode optar por um ou outro durante o período de transição. Então, um exemplo aí, o exame do Solutions Architect Associates, onde o exame SAAC01, que seria a segunda versão desse exame, ele aposentado, ele foi aposentado agora no dia 1º de julho, e a partir desse período você só consegue fazer o exame na versão mais nova, que é a C02. Então, na hora de fazer esse agendamento, é importante tomar cuidado com a versão do exame, porque dependendo do material que você está estudando, você tem um preparo para o exame mais novo ou para o mais antigo. O exame mais novo ele é sempre mais relevante para o trabalho, para as atividades, para os serviços novos que tem na AWS, então se você está se atualizando, é uma boa pegar o exame novo. Mas se você está mais acostumado, estava estudando para um exame anterior, é recomendável que você, principalmente os nível professional, é recomendável que você faça o exame anterior, que bata com o material que você tenha, porque senão você pode ficar com o estudo incompleto. E os exames têm o mesmo valor, ele não vai expirar a sua credencial antes por causa disso. Então, pode fazer tranquilo o exame antigo se precisar, que está tudo bem. A gente também tem exames simulados, eles custam entre 20 e 40 dólares, e eles são uma boa medida da preparação para o exame real. Eles são um pouquinho mais difíceis que o exame real, você pode fazer online, e é recomendado que quando você atinja 80% nesse exame simulado, você esteja pronto para fazer o exame real. Esses exames são sempre iguais, então não faça esse exame pago antes, no começo do estudo, para avaliar, a menos que vocês achem que sejam prontos para o exame, porque você vai ter um exame repetido depois, então deixe para o final como o último checkpoint antes de agendar o exame real. E também, quando vocês estiverem estudando por outros materiais, simulados, livros, né, a gente vai passar uma lista de recomendações. A ideia e a recomendação é que vocês
obtenho aí perto de 80% também de acerto nos simulados antes de partir para o exame final, tá bom? Legal, Rô. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas dicas aí para bem-estar, né? Então, assim, isso serve, gente, para todos os exames que vocês forem realizar, né? Então, o que é legal fazer? Para fazer o exame, escolhe um horário que seja bom para você, que você esteja disposto. Existem pessoas que estão bem dispostas de manhã, existem pessoas que estão bem dispostas à tarde. Um ponto que é importante é lembrar que depois do almoço, realmente, a gente fica um pouquinho mais distraído. Então, assim, escolha um horário que você goste, que você se sinta bem para fazer o exame. Um outro ponto muito importante é durma bem na noite anterior. Não adianta ficar estudando a noite inteira, você vai ficar cansado, sua mente vai estar cansada, e isso pode te atrapalhar na hora da realização da prova. Chega 30 minutos antes lá no centro da prova, porque a prova ela não pode ser iniciada com atraso. Então, chega antes, se instala, respira, e vai dar tudo certo depois. Um outro ponto importante é a alimentação. Talvez por nervosismo, por alguma razão da prova, a gente acabe não se alimentando direito, o que está errado. Coma a mesma coisa que você come todos os dias, você não precisa fazer uma dieta diferenciada, tenta se alimentar bem, bebe bastante água e lembra de ir no banheiro antes, porque na hora da prova você não vai conseguir. E o quanto mais confortável você tiver na hora da realização da prova, melhor vai ser para você, o seu desempenho vai ser muito melhor. Escolha uma roupa confortável, não pega nada que está prendendo, sabe, que te deixa incomodado. De preferência, leva uma blusa, porque provavelmente por conta do ar-condicionado pode estar frio. O importante é você relaxar e você ficar calmo e tranquilo para efetuar essa prova. Algumas dicas aí para o dia do exame. Então, vamos lá. As provas, elas são feitas com questões de múltipla escolha. Então, você pode responder uma pergunta que tenha 4 escolhas para você escolher uma, ou você pode escolher uma pergunta que tenha até 6 escolhas, que você tenha que escolher 2 ou 3 respostas corretas. É importante lembrar que não existe meio certo ou meio errado. Ou você acerta totalmente, ou você erra. Não vai ter pontuação se você acertar pela metade, tá? E uma outra coisa muito importante é que também não há penalidade, ou seja, não vai tirar ponto se você responder errado. Então, não deixe de responder. Mesmo que você tenha dúvidas em relação a alguma questão, responda aquilo que você sentir, porque vai valer ponto se você acertar, tá bom? Em relação ao tempo, é muito importante que você gerencie o seu tempo. A prova ela tem mais ou menos 65 questões, e aí se você fizer um cálculo aí, vai dar mais ou menos 2 minutos para cada questão. Não sai correndo disparado fazendo a prova. Faz uma parte, divide lá, dá uma reavaliada, vai para a próxima e deixa mais ou menos uns 10 minutos para você fazer a revisão final. Vai dar tudo certo, você tem tempo suficiente para realizar essa prova. Meninos, algum outro ponto aqui? Alguma outra dica que eu não falei aqui para que vocês possam agregar? Não, assim, acho que prova é muito. Eu desliguei minha câmera, né? Acho que prova é muito particular de cada um, né? Assim, cada um tem que. Como ele, sei lá, tem a pessoa que acha que. Acha não, e para ela isso é verdade. Toda vez que ela vai com uma meia da sorte, ela vai ter sorte na prova. Usa, não tem problema. Assim, faça do jeito que você está fazendo prova, que seja do colégio, faculdade, vestibular. Encare isso como uma prova normal e faça todo o ritual que você faria isso numa prova normal. Estuda bastante, mas assim, evite não passar a noite anterior virada estudando, alimentação, água, essas coisas que você falou, enfim, chegar para a prova relaxado, isso é muito importante, porque as provas em geral, elas tendem a ser longas e cansativas. E se você chegar no meio da prova e começar a cansar, isso pode reduzir diminuir seu rendimento e pode ser prejudicado por conta disso, entendeu? Legal, Embley. Ô, Rô, você fala pra gente um pouquinho aí sobre essa questão aí do aproveitamento do tempo da prova, que eu acho importante para o pessoal saber. Tá bom, então algumas dicas de coisas que eu fiz no exame podem ajudar vocês, né? Então,
O último exame que eu fiz, né, do nível professional, a gente tem 140 minutos e 65 questões. Pode variar. E então, como uma forma de controlar o tempo, eu dividi a prova em 5 períodos. Então, a cada quinto de prova, eu dou uma olhadinha se eu estou mais ou menos no quinto das questões, e assim eu sei se eu estou atrasado ou se eu estou adiantado para a prova. Se eu estiver adiantado, não é muito problema, e eu garanto para vocês, não dá para adiantar muito não. Mas se você estiver muito atrasado, né, passando daquela média de questões que você deve ter concluído para aquele quinto da prova, pode ficar complicado no final. Então, isso é importante nesses exames mais de nível professional e specialty, porque eles são mais cansativos. As questões são longas e às vezes você precisa ler uma ou duas vezes, né, muitas vezes você precisa ler mais vezes, né, para conseguir entender o que está sendo avaliado lá. As questões de nível associate, elas geralmente são mais simples, elas têm cenários que medem se você conhece a aplicação de um produto ou um serviço dentro do cenário, mas elas também demandam atenção com relação ao que está sendo pedido. A gente vai mostrar o formato de questões daqui a pouquinho. Uma dica aí, né? Questões onde a gente tem às vezes 6 alternativas e 3 pares similares, geralmente as respostas certas estão dentro de cada par. Então, para cada par você vai ter uma resposta certa, basta você entender lá a palavrinha-chave lá que está sendo avaliada a restrição, né, para escolher a alternativa certa. E algumas questões você pode ter 4 opções ou 6 opções que são com textos muito parecidos. E aí uma dica que fez bastante diferença para mim no exame professional foi ler essas questões, essas 4 frases em paralelas, porque elas são muito similares, é o mesmo começo de frase, e no final você vai ter um diferenciador lá da solução que vai te apontar a solução. Então, cuidado para não perder tempo relendo o texto igual das questões. Entenda, batendo o olho na questão, que você tem a mesma frase, colocando bastante texto, distração, e no final, no meio, você tem lá a parte que é importante para avaliação, que são as palavras-chave. Isso aí, com prática, vocês vão perceber em alguns dos simulados. Terceira dica é que algumas questões têm distrações no enunciado, ou seja, são coisas que não têm a ver com a resposta, né? não deixam a questão certa ou errada, mas elas deixam mais longas e elas podem confundir, às vezes, se a pessoa não estiver bem preparada. A gente vai ver um exemplo disso aí um pouquinho mais para frente. Weber, tem algum comentário aí, cara? Dicas, assim, a gente pode fazer comentários aproveitando algumas perguntas que tem aqui. Tô vendo que tem uma conversa aqui entre algumas pessoas sobre os 30 minutos a mais que você pode pedir, aquele ESL. Sim, você pode pedir, tá? Só completando aí a resposta do Wagner, se não me engano. Sim, você pode pedir. Essa questão de você pedir ele hoje só por telefone na View vale para as provas online, tá? A View, na verdade, você pode fazer elas online. Entretanto, para você fazer as provas usando os centros de certificações, você consegue fazer isso pelo próprio site, né? Você consegue pedir lá os 30 minutos a mais. Essa discussão ficou muito grande nos últimos meses, por conta da pandemia e isolamento social. Os centros de certificações estavam fechados, e aí só tinha a opção de online, e aí por isso somente por telefone. Mas em algumas cidades os centros de certificações já voltaram a abrir, tá? Acho que vale a pena olhar lá no site a sua cidade, ou centro de certificação mais próximo, se ele já tá funcionando. Óbvio, eles estão reabrindo com todas as normas de horário e isolamento, mas tem alguns lugares que já estão abrindo, tá? E sobre dicas, assim, ler com bastante cuidado. Eu diria que não necessariamente são pegadinhas, tá? Mas, assim, tem algumas questões que as respostas são muito parecidas entre elas, e em alguns casos você pode ter resposta onde uma ou mais, assim, 2 ou mais respostas, elas
estão certas, inclusive. Você pode aplicar qualquer uma daquelas resposta na questão que ela está certa. Mas na pergunta tem um detalhe lá que ele pede para você fazer uma resposta que seja mais voltada à redução de custo, e aí tem uma resposta específica. Ou olhando mais a performance, tem uma outra resposta específica. Mas se você pegar a resposta, as duas atendem ao requisito técnico. Ou seja, ficar sempre ligado também nessas dicas na pergunta, falando sobre custo, performance, alta disponibilidade, escalabilidade, isso pode ajudar bastante também é, no, no- na, na resposta, né? E você achar uma resposta muito mais rápido também. Sem contar algumas palavras-chave também. Tem algumas perguntas que você consegue identificar rápido uma palavra-chave que exatamente você sabe que o que é que ele está perguntando e você vai diretamente para um serviço ou para uma resposta de um jeito mais rápido também, e isso ganha tempo. Coisa que o Rodrigo falou bastante, que o controle de tempo é muito importante, assim, não deixar isso pro final, ou você ter uma pegadinha no final, isso é sempre perigoso. Experiência própria minha mesmo, na penúltima certificação, na verdade, que eu fiz, que foi uma specialty de Big Data, as 10 últimas questões faltavam 10 minutos, ou seja, eu tinha 1 minuto por questão, que praticamente é impossível de você ler as questões como se deve. Nas últimas 3 questões, por exemplo, eu faltava 1 minuto para responder. Na última questão, inclusive, eu não li a questão, eu abri a questão, marquei alguma resposta e enviei porque já não dava mais tempo. Talvez tenha tido sorte nessa questão, mas assim, é muito arriscado e como as provas de Specialty e Professional especificamente, elas são mais longas, elas têm aí em torno de 3 horas de duração, ou seja, são 3 horas longas e tensas ali em frente ao computador respondendo. Você controlar esse tempo é muito importante mesmo, tá, pessoal? E acho que tem alguns exemplos aí, Rodrigo. Quer comentar? Opa, boa, vamos lá. Não sei se meu vídeo está congelado aí, mas vocês estão escutando, né? Sim, sim. Show de Não está bola. congelado, não. Tá bom, aqui para mim está aparecendo aqui, mas vamos lá. Esse exemplo aqui de questão vai bem aí no que o Embrem disse, né? A gente, não é que existem pegadinhas nas questões, né? Mas faz parte da avaliação interpretar o cenário. Porque a gente vai fazer isso no trabalho, na vida real. Então, parte da avaliação também é interpretar o que está sendo solicitado pelo cliente. Então, nesse exemplo, a gente tem aí uma marcada em vermelho, né? Uma parte do texto da questão que não faz parte, não teve com a resposta, ela poderia ser totalmente excluída da questão, que não afetaria a solução. E então a gente gasta um tempo lendo aí essa questão. Então, cuidado para não errar a questão em cima dessas distrações. Que mais? A gente tem aqui um outro exemplo, né? Onde a gente tem uma restrição que vai indicar para a gente qual é o cenário ou a resposta correta. Então, esse aqui é um exemplo de questão onde as 4 respostas podem ser usadas na solução, com diferentes resultados. Mas a restrição ela aponta a resposta correta e até entre 2 aí que são parecidas, né? Essa questão de funções de gateway. Opa, só voltando aqui. O Emily, alguma coisa adicional aí nessa questão? Uma dica que funciona muito bem para mim, e a gente já falou isso, inclusive, Rodrigo, e funciona bem para mim, talvez não funcione bem para você, e aí vai depender de cada um, porque, assim, de novo, fazer prova é muito pessoal, cada um tem o seu melhor jeito de estudar, de interpretar as questões. Mas o que funciona muito bem para mim, por exemplo, é a questão antes de ler o enunciado, por exemplo, ali, qual das soluções durável e confiável, assim, você lê onde está, de fato, o ponto de interrogação para você saber o que ele quer perguntar, e aí depois ler lá em cima. Isso me ajuda bastante, até mesmo para tirar
informações que não vão servir para te ajudar a responder e que só vão te atrapalhar ou te confundir. Ou seja, você saber de fato o que a questão está perguntando e aí depois ler todo o enunciado e ler o caso de uso para você já filtrando algumas palavras-chave nessa primeira leitura. Dica: lê a pergunta, faz uma primeira leitura, lê as respostas, se for o caso, volta na pergunta de novo e relê a pergunta para entender mesmo e ver o que faz sentido e o que não faz sentido. De novo, e assim como na vida real, às vezes você tem mais de uma forma de resolver o problema, nem sempre outras formas são as formas mais corretas, mas funcionam, que as gambiarras sempre funcionam. Mas numa prova de certificação, a gambiarra não é o correto, né? Você tem que responder mais corretamente. É isso aí, né? Não existe, nesses exames não tem, não tem gambiarra, a gente tem técnicas que funcionam para diferentes pessoas. Então, eu lembro que o Evelyn comentou comigo um tempo atrás, uma dica que a gente vê bastante aí no Cloud Guru, né, de ler a pergunta final antes do cenário, né, e aí ver as respostas e depois revisar o cenário lá em cima. Então pode ser uma forma de você poupar tempo. E para mim não funciona, eu tenho que ler a questão, eu gosto de ler, estou acostumado a ler na ordem que ela vem. Então cada pessoa vai encontrar uma forma diferente lá. Por isso que é muito importante os simulados, né? A gente teve aí eu conheci umas pessoas que estudaram um tempo para os exames, fizeram cursos, né? Mas elas nunca tinham feito provas, né, de certificação. Então o grupo inteiro não passou a primeira tentativa, né? E a gente fez um treinamento, né, a parte do conhecimento estava legal, as pessoas estavam trabalhando para a AWS já, mas fizeram um treinamento específico com algumas dessas dicas e com os simulados, para as pessoas se habituarem aí com a dinâmica da prova, né? E aí todas passaram na segunda vez, foi muito bacana. E não passar também é natural, tá, Rodrigo? Tem muita gente que fala, mas eu tenho medo de não passar. Faz, porque é errando que você aprende. Experiência própria minha mesmo, a minha primeira certificação AWS eu fiz há um pouco mais de 5 anos atrás, e não tinha essa quantidade de material que a gente tem hoje, a quantidade de informação que a gente tem hoje, de webinars, e isso que a gente está fazendo, por exemplo, não tinha pouco material, inclusive não tinha nem o Cloud Guru, que a gente vai falar dele daqui a pouco, e as 2 primeiras tentativas de prova minha da Associate, eu fui reprovado, e ok, eu aprendi com isso, e depois que eu passei na Associate, aí depois não fui mais reprovado em nenhuma depois que eu aprendi a estudar para a prova e aprendi a como lidar com isso, entendeu? Mas, assim, faz sem medo, óbvio, faz sem medo, mas estudando. Estuda, se prepara, o máximo que você puder antes também. Não chega e marca a prova para amanhã, isso é meio loucura. Mas, assim, faz e depois você vê o que vai acontecer. Acho que no slide anterior a gente não falou, né? Eu adiantei aqui, porque tem uma pergunta, Wembley, já que você falou aí do Cloud Guru, eu queria ler aqui para você. Os simulados disponíveis na Udemy servem como treino base para a realização da certificação? Então, a mesma coisa sobre Cloud Guru, né? Você pode falar um pouquinho? Sim, eu acho que essa resposta está nesse slide mesmo, Tana. Tá. Sim, vale, assim, ela tem uma pegada um pouco diferente, tá? E tem que sempre tomar muito cuidado com o simulado. Se você começa a estudar muito simulado, você meio que fica viciado em simulado e você passa a não estudar mais, você passa a decorar o simulado, tá? Você tem que tomar um pouco de cuidado com o simulado. Mas sim, os simulados do Cloud Guru valem. Assim como os simulados aqui, a gente está falando basicamente de 3. Não, acho que não está nessa, tá? Acho que está mais na outra mesmo. Acho que tá nessa, isso. Cloud Guru, Linux Academy e o Slabs também, que é outro plataforma de treinamento que tem uns simulados bem bacanas. Inclusive o Slabs tem algumas versões que são gratuitas, com um pouco menos de questões, só para
para ter um gostinho dos Labs, mas ele é bem interessante. E, assim, acho que vale a pena, assim, olhar, se possível, os 3, óbvio, mas, assim, quanto mais simulados, melhor. E também os simulados oficiais. Os simulados oficiais, eles são muito importantes, eles são muito mais próximos à prova e são tão difícil quanto a prova, ou até um pouco mais. De novo, experiência minha. Eu todas as provas, não, a maioria das provas que eu fiz de AWS, eu fiz o simulado antes, e eu nunca passei em nenhum simulado. Não é o certo fazer isso, gente. O certo é passar o simulado e depois que você passa no simulado, você vai fazer a prova. Mas eu peguei o simulado como. Eu não passei no simulado, mas eu vi os domínios que eu fui mal no simulado e estudei mais, sei lá, 1, 2 semanas baseado naquilo ali para fazer a prova, entendeu? Foi um risco ir direto para a prova, óbvio, mas funcionou. O ideal é sempre que você vá para a prova assim, depois que você tiver preparado no simulado. Mas simulados do Linux Academy, Cloud Guru e os Labs também são muito recomendados. Não sei você, Rodrigo, você utilizou alguns aí? Eu comecei pelo Cloud Guru na Udemy, e uma grande vantagem na Udemy é que a gente tem os simulados Associate do iCloud Guru por 25 a 40 reais, dependendo da época que a gente está comprando lá. Então sempre tem em promoção também esses valores aí. Se tiver 190, 500, espera, loga com uma aba anônima, porque você já comprou, tem algum problema lá, ele não deveria cobrar esse preço. Desliga a VPN, usa a rede do Brasil, aí você vai ter o preço Brasil, tá bom? É exatamente o mesmo curso que a gente tem no iCloud Guru, no portal, só que lá você tem uma assinatura que hoje beira 40 ou 50 dólares. Então acho que vale a pena para nós no Brasil começar pela Udemy, o mesmo curso Associate. Eles são muito bacanas, dicção é ótima deles. Alguns cursos têm legenda, eu não tenho certeza se os novos estão atualizados lá na Udemy, mas dá para entender o que está sendo mostrado, tem uma ótima didática, tem exemplos, demos. Você pode fazer as demos juntos com o vídeo depois, é muito importante para guardar esse conhecimento. E quando você for fazer os exames avançados, aí eu recomendo assinar por um tempo mensal ou assinar por um ano e fazer os cursos no Linux Academy ou no iCloud Guru. Essas duas plataformas estão virando uma só agora, então a assinatura de uma vai te dar acesso aos cursos do outro, não precisa mais assinar as duas, optar. E minha experiência prática no exame Architect Professional, curso do Linux Academy, ele está mais completo, tem 50 horas. Eu passei mais ou menos 5 meses estudando esse curso, fazendo simulados no Labs, para conseguir ter sucesso na primeira tentativa nesse exame. O Slides é legal você fazer o simulado grátis, tem 10, 15 ou 20 questões que você pode fazer para cada matéria, para cada tema, e entender a dinâmica da prova lá. Então, além de entender a estrutura da questão, o tamanho, eles também apresentam a solução na resposta. Em geral, não, a maioria das questões, as respostas estão bem explicadas, fazem sentido. Diferente de alguns sites aí que a gente pega aí que o cara não dá explicação, ou às vezes a resposta está errada, né? Aqueles dumps, evite isso a qualquer custo, os dumps não são legais, estão errados, né? Pode te invalidar também o exame. Então procure provedores como o Slabs, né? Recomendados pela comunidade, teste o simulado antes, e assim, eles têm um preço muito, muito barato. Em geral são 20 dólares, se você pegar ele numa promoção, abrir o site a primeira vez, ele te dá um desconto de 50%, então você paga 10, 15, e você tem acesso para sempre aí no exame que você comprou para testar. Beleza? E isso é muito importante que você está falando, Rodrigo, de tomar cuidado com esses dumps que você tá estudando, checar bem a origem dele, porque já vi casos de gente e uma galera estudando, olhando um dump, e aí a gente foi olhar o dump e resolver as questões, na verdade, tinha questões erradas,
porque, assim, na prática, a pessoa pegou a questão e colocou alguma resposta lá, e em alguns casos errados, assim, e estudar errado, acho que você tem um problema muito maior, entendeu? E quando você passa a ter dúvida É isso no aí. material, vai fazer sentido, né? Obrigado, Carol. Valeu. Legal, pessoal, Isso muito é bom. importante. Muito bom, muito legal. Eu acho que é isso, né? Estamos na reta final aí. É isso aí. Nosso próximo webinar, então, aí está programado para o dia 2 às 18 horas. Tudo que você precisa saber para criar uma arquitetura para implementação rápida e segura na AWS. Inscrevam-se, em breve a gente vai disponibilizar aí o link para inscrição. É importante, como eu falei lá no começo, não esqueci não, que a gente está com vaga. Acesse aí, ó, o site, a gente vai disponibilizar para vocês, mas acesse aí brlink.gup.io. Lembrando que a BR-Link foi certificada aí com o Great Place to Work, então foi considerada uma ótima empresa para se trabalhar. Eu acho que foi um encontro muito legal aí, agradeço a participação de todos vocês. Obrigada, Rodrigo. Tem alguma consideração? Eu espero encontrar vocês lá no grupo dos profissionais certificados do LinkedIn. Então tem um grupo exclusivo lá de profissionais que a Amazon criou, bem legal. Quem quiser conectar lá, tirar dúvidas também, fica à vontade. É fácil achar a gente lá. Espero desejo muita sorte para vocês, sucesso aí na carreira. Muito bom. Wembley. Sucesso, e é isso aí que o Rodrigo falou. O mundo é pequeno e o mundo de TI é menor ainda, e o mundo de TI que certificados AWS aí cabe na palma da mão. A gente vai se esbarrar em algum momento e muito bacana, pessoal. Obrigado pelo convite também aí, pessoal da BR-Link, e contem sempre comigo. Obrigada pela participação, obrigada pela força aí, Wembley. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, galera. Valeu mesmo. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.